Então, repare no seguinte. Nosso tema de hoje é fatoração. Vamos lembrar um pouquinho da parte da fatorar os números. Nós vimos anteriormente para trabalhar com raízes. O que é fatorar um número? É transformar um número em um produto de outros fatores, no caso de números primos. Né? Fatorar seria isso. Você vai pegar aquele número, decompor ele e formar um produto de números primos. Isso na parte numérica, na parte de número. Agora, o que vem a ser fatorar uma expressão algébrica? Fatorar um polinômio. Que no nosso caso, o que é um polinômio? É, no caso, a adição ou subtração de monômios não semelhantes. Isso é um polinômio. Então, o que é você fatorar, no caso desse polinômio? É transformar a soma ou a subtração dessas expressões algébricas em um produto de fatores. Então, fatorar é você pegar o que você tiver e transformar o que você tem em um produto, em uma multiplicação de fatores. Ou até alguns falam mais, ou até tentar simplificar uma expressão, uma sentença matemática. Isso para vocês, isso no nosso caso, da álgebra, é a fatoração. Existem hoje, nós temos hoje, geralmente 7 casos de fatoração. 7 casos. O nosso material, inicialmente, no nosso livro, nossa apostila, tem 4 ou 5 casos só. Então, eu vou explorar apenas, inicialmente, por ter na sua apostila, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com 4 situações diferentes. O fator comum em evidência, o agrupamento, a diferença entre 2 quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Vamos trabalhar com esses 4 casos de fatoração. Eu tentei colocar para vocês da melhor forma possível, da forma mais prática possível. Espero que vocês entendam bem. Tá? Então, eu não numerei, mas se você quiser numerar no seu material, pode numerar. A primeira fatoração que nós vamos trabalhar hoje é chamada de fator comum em evidência. O que é, no nosso caso, fator comum? Fator comum é aquele elemento que se repete várias vezes. Que se repete em vários, no nosso caso, de polinômio. É aquele valor que se repete, tá? Entre vários monômios. Isso é fator comum. E o que quer dizer evidência? Ele vai ser um dos produtos que eu vou criar. Vai ser um dos elementos que eu vou fazer o quê? Fator de multiplicação. Ok? Eu estou colocando aqui alguns exemplos. O geral. Tem lá AX mais BX. Repare o seguinte. Que elemento ali é comum? Que se repete no AX e no BX? Logicamente, é o X. Então, o X, para mim, que se repete, ele é chamado de fator comum. E o fator comum, ele que vai gerar uma multiplicação. Então, ficaria X, que multiplica algo no parênteses. Agora, o que vai ser colocado no parênteses? Como eu vou achar o que vai ser colocado no meu parênteses? O que fazer pela matemática? O que fazer pela álgebra? A teoria fala o quê? Que você vai dividir. Então, divide-se cada elemento do seu polinômio pelo fator comum. Então, para você achar o que vai ser colocado dentro do parênteses, o que é feito? Divide-se cada elemento do seu polinômio pelo fator comum. Ou seja, eu vou dividir o AX pelo X e o BX pelo X. Quando você divide o AX por X, como o X é o mesmo valor, ele é cancelado. Sobraria só A. Quando eu divido o BX por X,
O x de novo é o mesmo. Vai ser cancelado. Sobraria apenas quem? B. Então, após eu colocar o fator comum em evidência, a minha expressão virou o quê? X que multiplica A mais B. E reparem que o interessante, se você multiplicar o x por que está no parênteses, vai voltar na minha expressão de novo. Ó. X vezes A, AX. X vezes B, BX. Eu volto de novo na expressão. Então, isso é o fator comum em evidência. Outro exemplo. 6x mais 6y. Quem ali se repete é o 6. Então, 6 é o fator comum. Vai ser colocado em evidência. Agora, como eu faço para escolher quem vai estar no parênteses? De novo, divide-se cada elemento do polinômio pelo fator comum em evidência. Então, ficaria o quê? 6 que multiplica x mais y. Então, 6x dividido por 6 dá x. 6y por 6 dá y. Então, 6 que multiplica x mais y. Próximo exemplo. 2x menos 3bx. Quem ali é comum? É o x. Então, x que multiplica parênteses. Vamos achar o que vai ficar no parênteses. De novo, como é que eu faço isso? Dividindo cada elemento do polinômio pelo fator comum. Então, 2ax dividido por x. Como o x é o mesmo, sobraria 2a. Menos 3bx dividido por x. O x é comum, ele vai ser cancelado. Sobraria quem? Menos 3b. Então, x vezes 2a menos 3b. Próximo exemplo. 6x ao quadrado mais bx. Essa aí, no terceiro exemplo agora, faça ali uma setinha do lado. Coloca assim, olhar com cuidado. Isso é importante agora, tá? Repare que tem cx ao quadrado mais bx. Se você observar, o x ele é comum. Só que tem x ao quadrado e tem apenas o x. É a mesma letra com expoente diferente. E agora, o que fazer? Aí está a parte importante. Quando a sua letrinha, a letra comum, no caso, o fator comum, for uma letra, e tiver um expoente, o que fazer? Pega-se a letra, ou pega-se a incógnita, com o menor expoente. Pega-se a incógnita com o menor expoente. Então, vou repetir, hein? Toda vez que você for colocar um fator comum em evidência, e ele for uma incógnita, uma letra, e ela tiver expoentes variáveis, você vai pegar essa letra com o menor expoente. Sempre com o menor expoente. Então, aí, era 6x² mais bx elevado, no caso, a 1, né? Não tem nada, é 1. Quem é o menor expoente? É o x, que está elevado a 1. Aí, o que fazer agora para colocar o elemento no parênteses? O que fazer? Divide-se o polinômio pelo fator comum. Então, 6x² dividido por x. O c se repete. Agora, repare que eu criei x² sobre x. Uma divisão que envolve duas potências de mesma base, mas é uma divisão. O que é feito na divisão de mesma base? Repete-se a base, no caso é o x, e subtrai os expoentes.
2 menos 1 dá 1. Ficaria, então, só apenas CX. Agora, BX dividido por X. Como o X é o mesmo, ele é cancelado. Ficaria só B. Então, ficaria X, que multiplica, entre parênteses, 6x mais B. Esse é o primeiro caso de fatoração. Fator comum em evidência. Primeiro caso. Vou explicar de uma vez o segundo caso. O segundo caso tem um título de agrupamento. O agrupamento consiste em aplicar o fator comum 2 vezes. Então, reparem bem. O agrupamento consiste em aplicar o fator comum 2 vezes. É assim que se trabalha o agrupamento. Então, inicialmente, alguns detalhes importantes do agrupamento. Inicialmente, o agrupamento vai ter 4 ou mais termos. Então, o agrupamento tem 4 ou mais termos. Na sua telinha tem um exemplo aí. AX mais BX mais AY mais BY. Então, tem 4 termos. Como é que se faz o agrupamento, então, em si? O primeiro passo aí é separar a expressão de 2 em 2 monômios. Vou separar de 2 em 2. Então, quer dizer o quê? Ficaria AX mais BX e AY mais BY. Isso separar de 2 em 2. O primeiro passo é esse. Segundo passo, colocar o fator comum em evidência em cada expressão separada. AX, BX, quem é comum ali é o X. E se você colocar o X em evidência, sobraria o A mais B. Na segunda expressão, AY mais BY, quem é comum ali é o Y. E se você colocar o Y em evidência, sobraria A mais B. Olha bem. Agora, sobrou o que para mim? X, que multiplica A mais B, mais Y, que multiplica A mais B, correto? Só que reparem que no parênteses agora, o A mais B aparece com X e o A mais B aparece com quem? Com Y. Então, o A mais B se torna comum. O A mais B se torna comum. E se ele se torna comum, ele pode ser posto de novo em evidência. Então, o A mais B é comum. É colocado em evidência. Aí, como é que eu faço para escolher quem vai sobrar de novo? Divide cada expressão pelo fator comum. X multiplica A mais B sobre A mais B. Vai cortar o A mais B. Sobra só o X. Agora, Y vezes A mais B sobre A mais B. O A mais B é comum, vai cortar, sobra só o Y. Então, ficaria o que para você? X mais Y, que multiplica A mais B. Ou, se você quiser, A mais B, que multiplica X mais Y. A ordem aí não importa. Tá? Então, são alguns passos que têm que ser estabelecidos para que você possa aplicar o fator comum. O outro exemplo aqui é um exemplo mais simples para você, só para comprovar que é correto isso. Reparem bem, tem 2x mais 8x mais 2y mais 8y. Você pode ver isso? 2x mais 8x daria 10x. 2y mais 8y daria 10y. É isso, correto? Mas reparem bem o processo matemático qual é. Separei de 2 em 2. Ficaria 2x mais 8x. E 2y mais 8y. O x é comum. Ele é colocado em evidência. Então, ficaria x que multiplica 2 mais 8. Vou olhar agora para o 2y mais 8y. O y é comum. E se eu colocar o y em evidência, ficaria de novo o quê? Y vezes 2 mais 8, não é? Repara que o 2 mais 8 em parênteses se repete 2 vezes. Ele é posto em evidência. Isso vale então o quê? X mais y. Ou 2 mais 8 é 10. Ficaria 10 e multiplica x mais y.
Então, o agrupamento consiste em quê? Aplicar o fator comum no mínimo 2 vezes, ok? Esses são os primeiros dois casos de fatoração. Tem um outro exemplo aí, tá? Do agrupamento. Mas vamos lá. Diferença de 2 quadrados. Para mim, é o processo mais fácil de fatoração. É o processo mais fácil e o mais rápido até, vamos dizer assim. Ele consiste, se você lembrar o produto notável, tinha lá o quadrado, no quadrado não, vamos lá, produto da soma pela diferença de 2 termos. Era 2 parênteses multiplicados, um positivo e outro negativo. Ele é o reflexo da fatoração. Tá? O que acontece da diferença de 2 quadrados? Menos 9 reparem que agora, é o que eu falei com vocês, o trinômio perfeito, ele vai ter origem em 2 casos que nós vimos antes, dos notáveis, né? O quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. Então, aqui eu coloquei em esboço muito importante que eu queria que você seguisse isso, tá? Como é que você vai fatorar um trinômio? Qual o primeiro passo? O trinômio tem 3 termos. Extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo. O primeiro passo é esse. Tem lá 9y2 menos 2y mais 4. O primeiro termo é o 9y2 e o último termo é o 4. Vou tirar a raiz deles. Raiz de 9y2 dá 3y. Raiz de 4 é 2. Fiz isso. Próximo passo. Uma prova de y. Nesse caso,